Além de as distrações que nos impedem de realmente fazer o que a gente precisa fazer. Quando eu falo do resultado, abra bem os ouvidos agora para o que eu vou dizer. Quando eu falo de resultado, visionário, não é a sua meta mensal que foi estipulada pela organização. Não é o seu processo cumprido, a sua tarefa cumprida. Eu estou falando de relações. Eu estou falando de resultado em relação às pessoas, porque nós precisamos das outras pessoas para desempenhar o nosso papel. Nós precisamos das outras pessoas para fazer o que nós precisamos fazer, para ter resultados saudáveis, para que a gente acelere o que a gente faz, até para que a gente não adoeça. Fazer com que isso não exista é um tiro no pé. Então eu pergunto para vocês hoje, qual é a sua maior dificuldade? Ou melhor, com quem você está tendo a maior dificuldade no seu trabalho hoje? Existe uma pessoa que você tem dificuldade? Provavelmente você vai falar assim, Patrícia, eu tenho assim, mas passo batido, tá tranquilo. Tá. Essa dificuldade que você tem com essa pessoa, ela impede você de ter o seu bom resultado? Esse resultado que você dá, ele é qualitativo ou ele é quantitativo? Você dá resultado. Existem insatisfações veladas, angústias, raiva, sentimentos que estão ali misturados com tudo que você precisa fazer. Ainda que você faça os processos até às 17, como foi pedido, e ainda que você venda R$ 1.500 por dia, a que preço tudo isso? Como é que você tá? Você tá entregando por entregar? Você tá indo trabalhar por trabalhar? Porque nós não estamos nos dando conta, tá? A gente não tá se dando conta de que para tudo que nós fazermos na vida, a gente precisa das outras pessoas. Ainda que seja aquele cara mala que você não gosta. Agora, como eu estou me relacionando com essas pessoas? O que eu espero dessas pessoas? O que eu estou fazendo por essas pessoas? O que eu estou recebendo dessas pessoas? Não adianta a gente querer ter sucesso na vida. A gente pensa muito em prosperidade, a gente quer ser bem-sucedido, nós queremos o melhor em todas as categorias das nossas vidas. Mas a gente corre atrás do dinheiro e a gente corre atrás da situação financeira. Eu quero promoção, eu quero melhores condições e fico me agarrando naquele cara que quer me prejudicar. Poxa, mas eu não consigo as coisas que eu quero, o cara tá sendo promovido na minha frente, o cara prometeu coisa pra mim e não cumpriu. O que eu quero dizer é o seguinte, que pra gente poder acelerar o nosso resultado, nós vamos acelerar o nosso resultado se a gente entender isso aqui. Nós vamos ter resultados mais sadios se a gente entender isso aqui. Porque eu preciso do outro o tempo todo. Se eu trabalho numa empresa que o que eu faço depende do meu par, depende do que ele vai fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês do mentorado que aconteceu comigo recentemente. Toda sessão ele vinha reclamando de um par dele que não entregava um determinado relatório que ele pedia. Ele já estava pegando birra do cara. Ele estava assim, nervoso com a pessoa. E teve uma dessas sessões que ele chegou assim, altamente irritado. Mas muito irritado. Muito. E aí eu perguntei, João, o que está acontecendo? Qual é a dificuldade que você tem de falar que você precisa desse documento? Patrícia, ele não entende, ele não vai fazer, o cara é difícil, todo mundo pede as coisas pra ele, ele não faz. Tá, quantas vezes você já pediu? Não, eu não pedi. Eu, na verdade, comentei com ele que preciso do documento. Então, vamos lá. Vamos parar um pouquinho pra gente poder entender uma coisa aqui com muita clareza.
existem maneiras de falar. Então, eu direcionei a ele de como ele iria falar. Porque como funciona? Quando você dá a direção usando palavras-chave, palavras que conectam. Então, quando você usa palavras que conectam, quando você está harmonizado, entendendo, influenciando, trazendo a pessoa para você, um rapport que você pode fazer, o trazer para você, você tem mais oportunidades do que aquele que faz por fazer, ou que acha que está fazendo certo, ou que nem se preocupa como fala. Então eu cheguei para ele e falei assim, João, é o seguinte, você vai chegar pro rapaz e vai falar assim, Pedro, eu sei que você trabalha tanto quanto eu. Eu sei que você tá tão apertado quanto eu, nós trabalhamos na mesma empresa e eu sei as suas dores. Se coloca no lugar da pessoa. Então você vai dizer pra ele isso e vai falar, e vai completar. Olha, eu sei que tá difícil, mas eu queria te perguntar se há a possibilidade de você me entregar esse relatório num X dia, vai me ajudar muito. Porque, na verdade, isso está me atrapalhando demais com outros setores, eu não estou conseguindo entregar. Mas do que vem de você depende quase 95% de toda a minha entrega do trabalho. Ele não mentiu e é uma verdade. Ou seja, você está pontuando algo que você não precisa inventar para o cara fazer para você, mas você está pontuando algo que de fato é uma verdade. E naquela mesma semana ele me passou uma mensagem, hein, Patrícia? Olha o print da conversa. Ele mandou e o cara colocou. Claro, eu faço, não tem problema nenhum. E desde então, esses documentos estão sendo enviados para ele naquela data que ele pediu. Ou seja, para ele era um bicho, para ele era um absurdo, para ele era difícil, para ele era complicado. Nós precisamos olhar o outro por dentro e estarmos dispostos a querer ter sucesso.